para você que nos acompanha em mais um episódio do Diálogos Federativos, o podcast da Associação Brasileira de Municípios. Aqui nós conectamos as realidades locais aos grandes debates nacionais, trazendo quem faz a diferença na ponta, dentro dos municípios. Hoje nós temos a imensa honra de receber duas lideranças municipais femininas que estão cumprindo a agenda aqui em Brasília e vieram nos visitar aqui no nosso estúdio. São mulheres que transformam a gestão pública e mostram a força do protagonismo feminino no cenário municipalista. A gente tem aqui a Fernanda Borck, vice-prefeita de São Lourenço do Sul, com uma trajetória marcante no município, atuando fortemente na articulação política e no fortalecimento do interior e no desenvolvimento municipal. E a gente tem também Daniele Amaral, secretária municipal de Desenvolvimento Social e Habitacional de São Lourenço do Sul. Daniele está à frente de políticas públicas essenciais para garantia de direitos e inclusão produtiva e assistência social para quem mais precisa dentro de São Lourenço do Sul. Sejam muito bem-vindas ao Diálogos Federativos, Fernanda e Daniele. É um prazer enorme ter vocês aqui na ABM. Camila, é uma alegria estar aqui na sede da ABM para conversar contigo. E também quero agradecer muito a parceria da nossa secretária, Daniele Amaral, né, que tem realizado um trabalho muito importante no município de São Lourenço do Sul. Então, eu sou vice-prefeita de São Lourenço do Sul, também sou secretária de Educação e tem sido desafiador atuar, né, na gestão e também atuar como vice-prefeita em São Lourenço do Sul. Mas é um orgulho muito grande exercer essas duas funções de grande responsabilidade. De grandes desafios, mas de grande recompensa mesmo, né? Com quando a gente certeza. vê os resultados. Daniele, por favor. Boa tarde. É uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Estar nessa agenda aqui em Brasília com a nossa prefeita é algo que é muito importante para mim, né? Estar aqui com uma mulher da qual eu respeito muito, né? Uma mulher que tem uma caminhada histórica, né? De luta pela educação, pelos direitos das mulheres, né? E que é um grande exemplo, assim, diariamente, porque eu sempre digo que quando a gente convive diariamente com uma pessoa, tu começa a conhecer essa pessoa. E antes de estar como secretária do Desenvolvimento Social e da Habitação, eu tive como secretária adjunta do gabinete, né? Com meu querido prefeito Zé Muth. E aí eu aprendi a conhecer e respeitar o trabalho dessa mulher maravilhosa. Então, assim, é um grande orgulho compor esse trabalho, né, de um prefeito, de uma prefeita que tem um trabalho muito sério, estão muito comprometidos em melhorar a condição dos lourencianos, né, diariamente, 24 horas por dia. É um grande orgulho. Ai, gente, muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada pela presença. Fernanda, gostaria de começar, antes da gente entrar mais propriamente nas pautas de gestão, queria começar ouvindo um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Como é que foi isso que você percebeu que você queria participar mais ativamente na atuação na gestão pública? E atuar mais diretamente, assim, com essa contribuição municipal? Como é que foi esse momento para você? Bom, primeiramente eu comecei os meus primeiros passos no campo profissional foi como estagiária. E naquele período eu atuei na Casa de Cultura de São Lourenço do Sul. E na época o prefeito era o Zé Nunes, que hoje é deputado estadual, foi prefeito de São Lourenço do Sul por 2 gestões. E nesse período eu me integrei bastante, né, ao serviço público, entendi a importância daquele espaço e eu era uma estagiária muito dedicada, tinha muita vontade de aprender, de trabalhar, e eu fazia assim todos os atendimentos ali necessários, sempre com a supervisão dos servidores que atuavam lá na época. E aquela atuação, ela me incentivou a seguir em frente. Na época eu era estudante do curso normal, então eu tinha o desejo de ser professora, né?
E a partir disso, eu segui a minha jornada de estudos, me formei no magistério, em seguida estudei para o concurso público, me concursei professora pública do município, né, da Rede Municipal de Ensino de São Lourenço do Sul, ainda bem jovem, com entre 18 e 20 anos, então eu já era professora concursada. Depois segui os meus estudos, fiz graduação em pedagogia, fiz especialização na área das tecnologias, da informação, da comunicação e também fiz mestrado profissional em educação. E o meu envolvimento, ele sempre foi com a educação, desde o princípio, né? Da minha inserção profissional no meu espaço de trabalho, ele sempre foi dentro das escolas do município de São Lourenço do Sul. E foi uma trajetória profissional marcada de muito aprendizado, né, de muita experiência através da prática. E no período que eu já estava há uns 3 anos, né, mais ou menos, no serviço público, eu fui convidada para ser secretária adjunta da educação. E aí foi assim um momento assim desafiador para mim, porque eu era muito jovem, eu tinha 23 anos de idade e, e assim aceitei aquele desafio, né, com muita responsabilidade. Eu sempre fui muito responsável e dedicada a tudo que eu me empenhava a fazer. E naquele momento eu também atuava na Secretaria de Educação fazendo formação docente. Eu trabalhava com a formação de professores com os computadores que tinham o software Linux. E era uma novidade naquela época, os laboratórios que o governo federal estava encaminhando para as secretarias e para as escolas municipais, e os professores então tinham dificuldade em realizar esse trabalho, né? Precisavam de formação. A Secretaria de Educação me possibilitou formação aqui em Brasília na época. Fiz a formação com os professores e em seguida veio esse convite para ser secretária adjunta, que foi assim também muito desafiador. E posterior a esse período, porque aí estava se encerrando a segunda gestão do prefeito Zé Nunes, e quando assumiu o prefeito Daniel Raup, eu fui convidada para ser secretária de educação. E aí, nesse período, assim, foi assim, um dos períodos mais marcantes da minha vida profissional, porque eu havia me colocado para ser uma secretária de educação com um projeto diferente, um projeto inovador para o município de São Lourenço do Sul. E aí investimos em formação docente continuada e permanente, fizemos formação com as gestoras, fizemos um diagnóstico juntamente com as gestoras para qualificar os espaços escolares, né? E foi um projeto que eu implementei também na época em que eu comecei a realizar o mestrado. E esse projeto tinha como objetivo central qualificar os processos de ensino e de aprendizagem na rede municipal de ensino. E aí por isso que o foco era o trabalho com as diretoras das escolas municipais, sempre pensando em todas as partes que faziam, né, a composição da escola e um trabalho também voltado para os princípios da gestão democrática participativa. Então foi um período, ao meu ver, e também de acordo com a opinião de muitos colegas, em que a nossa educação ela cresceu muito. E depois a gente vai perceber esses resultados no IDEB. Né? Então, todo esse investimento que se fez nessa gestão, ele foi de crescimento, foi de muita qualificação, né, para a rede municipal de ensino. E eu me orgulho muito desse trabalho que foi feito. Posterior a esse período na gestão, porque eu fiquei 4 anos na gestão, outro governo assumiu, né, e eu voltei para a sala de aula. Né, um desafio também que me fez
readequar, porque professora eu sempre fui, só voltei para o meu lugar de direito, e sem dúvida alguma foi um período em que eu aperfeiçoei o meu fazer pedagógico. E foi um período gratificante. Trabalhar com as crianças, com os alunos, é algo maravilhoso, né? Então, nós professores temos uma função primordial e importantíssima, e por isso que o nosso trabalho tem que ser cada vez mais valorizado, e nós, enquanto gestão, sempre vamos persistir, né, com esse princípio básico. E também foi um período difícil, assim, sempre que a gente sai da gestão, a gente fica com aquela marca, porque infelizmente existem as questões partidárias, né, que são peculiares de cada local. E então foi desafiador, né, mas foi também muito positivo, foi de um crescimento profissional gigantesco. E depois, quando se aproximou, né, o período após 8 anos, estava se aproximando um novo período eleitoral, eu recebi então, né, a proposta do prefeito Zé Marten, né, de compor uma chapa com ele. Fiquei assim surpresa com o convite, né, e ao mesmo tempo lisonjeada, né, porque por ter sido reconhecida, né, e também pela iniciativa dele de querer que uma mulher compusesse a chapa, porque anteriormente, né, nós tivemos, né, outras inserções femininas na política, né, mas assim foi inovador o convite dele, que impulsionou outras chapas a terem uma mulher também, né, como vice-prefeita. E aí, assim, a partir dali foi o maior desafio da minha vida. Aí eu posso dizer que até hoje tem sido dessa forma, né? Tem sido estar nessa função é desafiador a cada dia que se passa, né? E não existe um dia igual na gestão. Todos os dias são diferentes, com problemas, com situações diferentes que a gente precisa dar uma resposta para a população. Ah, eu imagino. E sendo um pouco pioneiro nesse movimento de inclusão feminina em cargos políticos de destaque, assim, isso se torna ainda mais difícil, né? E eu queria aproveitar para ouvir da senhora um pouquinho mais sobre como essa sua formação e essa sua experiência prática em sala de aula, como isso influencia na sua atuação como vice-prefeita. Bom, primeiramente, eu acho de extrema importância essa minha trajetória, essa experiência profissional que eu tenho, primeiramente porque eu compreendo que a educação ela é a base de uma sociedade. Então, se desejamos desenvolvimento social e econômico, nós precisamos pensar na educação, nos investimentos que serão feitos na educação para que a gente possa garantir, então, esse desenvolvimento. Se hoje nós observarmos os países mais desenvolvidos do mundo, nós vamos observar que a educação ela foi a base. Então, diante dessa importância, eu entendo que todo o arcabouço, né, teórico, profissional que eu tenho, ele auxilia na gestão pública de uma forma bem incisiva. E essa experiência, sem dúvida alguma, me faz entender também a importância das demais pastas, né, do município, porque todas as pastas são importantes. E, sem dúvida alguma, esse olhar na educação, ele qualifica a minha atuação na gestão municipal. Então, eu também vejo que toda essa trajetória no serviço público, ela tem como benefício, né, a minha prática atual. E que esse olhar também, essa experiência, ela me conduz a entender as demandas da população e o quanto nós precisamos organizar o nosso projeto de governo a fim de atender essas demandas. E essa sua intersecção é interessantíssima, né? Porque realmente é muito difícil a gente pensar em
progresso em desenvolvimento municipal e nacional sem a gente pensar na educação como base. Então, que interessante que a senhora tem aí essa trajetória também para acrescentar no municipalismo, né? E, Daniela, eu queria saber um pouquinho mais também sobre a sua trajetória. Como é que foi esse seu processo até a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitacional? Então, eu também comecei como estagiária, né? Em outro município, eu sou natural de outro município, eu sou natural de Piratini. Também comecei na cultura, né, e no turismo. É, trabalhei fomentando o turismo, né, da nossa região, da metade sul, né, que é muito importante, tem uma riqueza gigante, né. Também atuei na criação do Museu Barbosa Lessa, que é um personagem muito importante dentro da cultura do Rio Grande do Sul, né, para o tradicionalismo do Rio Grande do Sul. E diante desse trabalho, a gente foi tomando uma proporção bem grande, né? Com a atuação de um grupo de teatro que fazia toda essa representação. E numa dessas, eu conheci o Zelmut, eu tive a oportunidade de conhecer o Zelmut, foi assim que a gente se conheceu. E sempre, né? Ele foi um incentivador, um grande parceiro, né? Porque isso é uma característica do nosso prefeito. Ele não cresce sozinho, ele convida todos os outros municípios, né, para crescer junto, porque o grande desejo dele é o desenvolvimento da nossa região, né? Na oportunidade era o prefeito Zé Nunes, primeiramente, né, que também foi um grande parceiro. E então foi assim, né? Eu trabalhei quase 10 anos na iniciativa pública, né? Depois eu fui para a iniciativa privada, né? Me formei, sou formada em administração e pedagogia, né? Atuei como pedagoga, como coordenadora pedagógica nos últimos 5 anos, né? E, e depois, né, por último, estou trabalhando com muito orgulho, né, para o prefeito Zelmuth e para a prefeita Fernanda, né. Eu comecei a trabalhar no gabinete e há alguns meses, então, eu assumi a secretaria, né, recebi esse convite do meu prefeito e da minha prefeita, com muito orgulho, né, para desenvolver esse trabalho junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Ai, que trajetórias importantes, gente. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas à ABM, aos Diálogos Federativos. É um prazer muito grande para nós ter e estar compartilhando esse momento com vocês. Então, agora, passado esse momento de apresentação das suas respectivas trajetórias, queria falar um pouquinho mais sobre os desafios da gestão pública e como vocês enfrentam isso. E, Fernanda, gostaria de começar com a senhora. Ocupar o cargo de vice-prefeita ele exige uma capacidade de diálogo e de articulação muito grande, especialmente para manter a prefeitura conectada com as demandas da comunidade. Conta um pouquinho para a gente sobre as principais frentes de trabalho da sua gestão e como você lida com os desafios que se apresentam no meio do caminho. Bom, primeiramente, nós temos como ação básica receber os cidadãos no gabinete. Então, essa também é uma das principais funções do prefeito Zelmuth. Anteriormente, nós tínhamos relato de que as pessoas, né, desistiam de marcar um horário com o prefeito ou com o vice-prefeito por conta da dificuldade e por não haver uma proximidade com a população. Nós priorizamos o atendimento à população, recebemos as pessoas, ouvimos as demandas particulares, mas também nós temos acesso, né, a demais grupos das comunidades, onde todos sabem que a prefeitura pode ser acessada e pode ser demandada. Então, é para nós prioridade ouvir a população e buscar atender, né, as demandas que nos são apresentadas.
nós temos muitos desafios e muitas demandas. É importante salientar que São Lourenço do Sul não é um município superavitário. Isso significa que nós dependemos muito dos recursos do governo federal. Então, nós gostaríamos de implementar inúmeras ações, mas nós não temos recurso próprio para fazer tudo aquilo que a gente almeja. Por isso, a gente sempre vem conversando, dialogando, né? O dialogar faz parte da nossa ação cotidiana, porque nós não conseguimos dar conta de grandes projetos do dia para a noite. Então, a gente precisa de organização, de planejamento. Aquilo que é mais básico, a gente procura atender e realizar. Mas, mesmo assim, às vezes a gente encontra empecilhos. Porque quando nós assumimos a gestão, nós assumimos uma prefeitura com muitos problemas. Problemas estruturais, problemas financeiros, escassez de recursos humanos, porque há mais de 10 anos o município não tinha concurso público, então os servidores foram se aposentando e simplesmente não tinha quem colocar no lugar. A educação mesmo, nós ainda hoje temos inúmeros contratos emergenciais de professores, de monitores, porque nós recentemente fizemos um concurso público, né? E esperamos em breve poder nomear novos servidores, mas aí nós também necessitamos de margem fiscal. E esse é outro desafio, porque o município ele tem um alto índice de comprometimento com a folha de pagamento. Nós estamos para atingir 57% de comprometimento com a folha. Então, essa tem sido a nossa preocupação diária, né? Porque, obviamente, o Tribunal de Contas vai apontar e nós não podemos parar. O município mesmo, diante dessa situação, ele precisa, né, obviamente, adotar ações para diminuir esse índice, mas é muito difícil fazer esse equilíbrio. E isso a gente tem buscado explicar para os nossos servidores. Nós estamos hoje vivendo no município o processo de encaminhamento da recuperação da Previdência, né? E tem sido assim bastante polêmico, porque nós temos ali opiniões diversas dos servidores, mas o fato é que o município precisa passar por uma reforma da Previdência, né? É necessário para que a gente tenha margem fiscal para executar os serviços básicos do município, em especial essa questão dos novos concursados, dos reajustes futuros. E nós também escutamos todas as categorias, escutamos os servidores públicos que desde o ano passado nos apresentam inúmeras demandas, né? Nós temos um compromisso com todas as categorias, porque é princípio básico de que o bom atendimento ao público, né, ele é realizado por servidores mais valorizados. Então, o município, a gestão, ela tem esse entendimento, mas nós temos entraves, né, administrativos, jurídicos, enfim, que a própria legislação maior nos impõe e que nós precisamos, né, então, ter, né, esse discernimento e também sempre colocando de forma muito transparente para todos, para toda a população, os desafios que a gente tem, mas sempre deixando claro que nós temos compromisso com toda a população de São Lourenço do Sul. E nós iremos honrar com os compromissos, porque estamos trabalhando todos os dias para isso. Mas volto a dizer, existe também uma ansiedade por parte das pessoas. E nós levamos mais de um ano para conseguir reestruturar todas as pastas, todos os serviços. Em alguns casos, a gente ainda está trabalhando nessa reestruturação, no aperfeiçoamento, no aprimoramento ao atendimento ao serviço público, né? Então, por isso
que a gente pede paciência, que a gente pede calma, que aos poucos a gente vai conseguir colocar tudo no lugar e honrar com aquilo que a gente se comprometeu. Acho que esses desafios que a senhora colocou, eles se tornam muito mais evidentes e acentuados num cenário de escassez de recursos financeiros e humanos, né? Isso torna todo esse processo de gestão ainda mais desafiador. Com certeza. Eu acho que é muito importante que ainda nesse cenário vocês consigam, a prefeitura consiga, e vocês tenham esse princípio de manter um diálogo aberto com a comunidade, né? Nesse cenário, como é que vocês lidam? Existe demanda social municipal sobre a questão de mulheres nesses espaços? Ampliar o espaço que mulheres ocupam? Como é que está essa questão Com em São Lourenço do certeza. Sul? O prefeito Zelmuth, ele costuma dizer que o nosso governo ele tem princípios feministas e antirracistas. E nesse sentido, boa parte do secretariado ele é formado por secretárias. E vocês E foram as também... adjuntas também. É. Então, nós temos assim uma ampliação de mulheres compondo o governo, por conta de que acreditamos, né, nessa valorização, nesse reconhecimento. E ele, como prefeito, né, homem, sempre se coloca na posição de valorizar e defender os direitos das mulheres. Por isso que algumas pessoas até estranham quando a gente faz reuniões na prefeitura, que ele sempre se refere a mim como prefeita. E aí as pessoas ficam assim, ficam pensando e até questionam, como assim? Mas tu não é o prefeito? Como que tem uma prefeita? E ele sempre coloca, trabalhamos lado a lado, trabalhamos de forma unida, né? Compartilhamos todas as decisões e por isso que é um prefeito e uma prefeita. E o prefeito Zelmuth, ele tem, assim, na sua trajetória, exemplos, né, de prefeitos que não respeitaram, né, as suas vice-prefeitas. E ele sempre coloca que ele jamais vai repetir ou vai reproduzir uma prática como essa. E ele tem cumprido, então, com esse resgate, né, de histórico no sentido da valorização das mulheres, essa preservação dos direitos das mulheres. E o governo ele tem esse enfoque muito vivo. Nós temos uma coordenadoria da mulher e estamos buscando aperfeiçoar as ações dessa coordenadoria. Nós temos como coordenadora a servidora Andréia Citrini e ela tem realizado um trabalho assim excelente. Nós estamos assim aos poucos, né, diante de condições, né, de condições que nos faltam, né, recursos, mas a gente tem conseguido implementar ações que estão fazendo a diferença no município. E seguiremos em frente, porque nós acreditamos que as mulheres precisam ser valorizadas, que as mulheres precisam ter mais espaço, né, dentro do governo, dentro de todos os espaços no município, e vamos trabalhar para que esse protagonismo ele se expanda cada vez mais, não só na cidade, mas no interior também, né? As nossas mulheres são diversas, são atuantes. Quero aqui dizer assim do orgulho, né, de todas as mulheres, né, de São Lourenço do Sul. São mulheres fortes, honradas, trabalhadoras, como todas as mulheres do Brasil, né? Enfim, nós temos assim inúmeros exemplos de lideranças, de mulheres protagonistas. E o nosso trabalho ele sempre vai ser voltado para a valorização das mulheres. Que políticas importantes que vocês levantam, né? Essa feminista, antirracista. E eu acho que isso fica ainda mais evidenciado também desde a formação da chapa, né? De vocês. E eu acho que nós, enquanto mulheres, entendemos bem, infelizmente, de alguns dos desafios que nos são impostos por sermos mulheres ocupando esses espaços. Para a senhora prefeita, como é que foi isso? A senhora enfrentou desafios adicionais ou que foram específicos por conta
do seu gênero, por ser mulher, por ser uma mulher em cargo de liderança, por ser uma mulher acompanhando e sendo integrante da chapa de um prefeito? Com certeza. No início foi bem difícil, assim. Até quando meu nome foi colocado para ser, né, candidata a vice-prefeita, muitas pessoas questionaram, muitas pessoas, né, apontaram a questão da indicação do meu nome, por ser mulher. E pós as eleições, já como vice-prefeita, em muitos espaços a gente observa que ainda existe uma resistência muito grande em relação à presença de mulheres na política. Então, assim, é desafiador, sim, existe preconceito, sim, em relação às mulheres na política. E nós precisamos, assim, não existe outra forma de combater esse preconceito a não ser efetivar cada vez mais a nossa participação em diferentes espaços e reforçar cada vez mais que nós temos sim o direito total de colocar o nosso trabalho, né, em prol de todos e mostrar para toda a sociedade que o nosso trabalho é muito importante, sim. Então, a questão do protagonismo, ela também está relacionada à forma como a gente leva o nosso trabalho adiante. E isso tem que ser cada vez mais forte. E aí eu faço uma ressalva da questão da importância da participação das mulheres na política, porque nós precisamos sim estar representadas. E aí eu destaco aqui que não é nem a questão partidária, que obviamente faz parte, né, do jogo democrático, mas a questão de representatividade. Nós mulheres precisamos estar em mais espaços políticos para garantir que os nossos direitos, né, sejam executados, sejam validados. Isso é muito importante. E sejam mantidos e respeitados também, Com né? certeza. E a gente tem aqui ao lado Daniele. Daniele, a atuação na assistência e no desenvolvimento social, eles lidam diretamente com o coração e com algumas das principais demandas sociais, né? São Lourenço do Sul tem se destacado em diversas iniciativas de acolhimento e emancipação social. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre quais foram os maiores desafios que você, enquanto secretária e na secretaria, enfrentou ao assumir esse espaço e quais são as principais realizações que você compartilha com a gente hoje. Eu tô chegando na secretaria, né? Tem pouco tempo, 2 meses, eu acho, né? Acho que 2 meses, tá? Com uma certeza, né, Camila, que é muito importante a valorização do servidor, né? Porque, infelizmente, a gente tem, às vezes, uma ideia do servidor público, né? Que não é a verdade, né? Eu, como criada por servidores públicos, né? Sei do quanto o trabalho do servidor público ele é importante, fundamental, né? Então, eu venho muito com essa consciência, né? De agregar, né? Somar, né? Respeito ao nosso servidor, né? E fomentar as políticas, né? Temos alguns projetos, né, prefeita, para desenvolver, né? Eu diria assim que o que nós estamos quase, né, estamos em fase de conclusão para colocar em prática é o apadrinhamento afetivo, né? E que é extremamente importante. E temos outros aí que estão sendo estruturados e pensados, né? Nós estamos nos organizando em algumas questões, né? Eu e a adjunta, né, do desenvolvimento social, que é a Aline que também pegou, que é psicóloga, né? Ela cuida, é coordenadora do CAD único também, ela acumulou funções e ela também, né, vem desenvolvendo um trabalho, né? Ela já estava há mais tempo na coordenadoria,
Então a gente também está numa fase de também fazer um mapeamento, né? Ver junto com o prefeito e com a prefeita quais são, o que, que a gente vai buscar recurso, o prefeito está sempre buscando recurso, né? Para a gente ver, né? Diante de tudo que a prefeita colocou, a gente tem que sonhos e desejos e percepções de necessidades, com certeza se tem, mas a gente precisa, né? E estruturando e planejamento, né? Que é e planejar, né? É desenvolver grandes ações. Esse planejamento é sempre um desafio tanto, né? É. Eu acho importante também a gente colocar que a gente, o prefeito, né, é um grande articulador junto do CAD e da sala do empreendedor que nós temos, né, que é para fomentar oportunidades, né, para os beneficiários do Bolsa Família, né, que possam ser e se colocar no mercado de trabalho, né? Então, a gente também está desenhando junto com a Universidade Federal, né? Com a FURG. Com a FURG, desculpa, com a FURG, para desenhar, né, como que vai ser. Tivemos, né, prefeita, na sexta-feira passada, um evento, né, primeiro evento. Foi dos municípios renováveis, uma parceria com o Sind Energia. E aí, na sexta-feira, foi um evento também em parceria com o Sind Energia para promover o empreendedorismo feminino. Também foi uma ação bem importante. Ai, que Porque iniciativa. é extremamente importante, né? A gente falar disso, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde se está tentando descredibilizar, né, o Bolsa Família. Né? Então, eu acho que é importante, né? O nosso prefeito e a nossa prefeita estão pensando, claro, ações, né? É óbvio que ninguém quer estar na condição, mas precisa existir, né? Esse recurso precisa existir, esse benefício precisa existir, mas é claro, né, que se trabalha para se dar oportunidade para essas pessoas, né, com dignidade, né? E esse evento foi bem legal porque algumas mulheres lá do CRAS, né, elas puderam estar lá, né, mostrando, né, porque às vezes a mulher ela tá tão num lugar do que as coisas que ela faz não é importante, que não tem valor, que ela não se enxerga uma empreendedora. Porque ela só faz um crochêzinho, porque ela só faz um bolinho, porque ela só faz uma rapadurinha. Mas não, ela é uma empreendedora, né? Porque muitas vezes a mulher sustenta o lar dela, né? Ela mantém aquele lar. Então, esse fortalecimento que o prefeito quer fazer, o prefeito e a prefeita, são extremamente importantes, porque é dar dignidade, é, acima de tudo, empoderar essas mulheres, que elas sabem fazer, que elas podem fazer. Né? Então, junto com a Sala do Empreendedor e com a FURG, a gente está começando a desenvolver, né, levantamento de dados, cruzar dados para colocar esse grande projeto em prática. Destacar aqui a presença da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, né, no município de São Lourenço do Sul. Uma luta assim de muitos anos, que começou lá na gestão do deputado Zé Nunes. A gente lutou assim, o governo na época lutou muito para implantar um campus de uma universidade federal, porque nós tínhamos essa preocupação, né, com acesso ao ensino superior da nossa população. E a FURG ela vem expandindo, né? Agora ela também tem a construção do novo campus, que está quase se concluindo, né? E o prefeito Zé Umuth auxiliou muito na articulação dos recursos junto à reitora e destacar, né, a importância da universidade em inúmeros projetos que o município desenvolve.
Então, essa parceria com as universidades federais, com os institutos federais, ela é essencial para que a gente possa ter mais qualidade nos projetos. Então, o município ele trabalha assim, sempre em parceria com as universidades, e para nós é um orgulho gigantesco ter a presença, né, da Universidade Federal do Rio Grande através do campus. Eu ia, inclusive, fazer um comentário sobre isso, sobre como é importante e interessante que vocês tenham essa participação e de tentar fazer esse movimento de trazer a academia mais para perto da atuação dentro da prefeitura, né, e da administração pública em si. Esse processo é muito importante. Os universitários, os professores, os servidores que estão nesses espaços, muitas vezes eles são muito atuantes, e eles são as pessoas e a comunidade que permanece, mesmo em trocas de gestão, né? Então, tudo isso tem um processo que ajuda muito e que é muito importante para esse processo de continuidade e implementação de políticas que são tão importantes. E aí fazer também um comentário sobre a importância do empreendedorismo feminino, né? E do incentivo a isso, porque é isso que traz muitas vezes uma emancipação e uma autonomia muito maior para as mulheres, que são, assim, as principais geradoras do lar ali, são quem muitas vezes trabalham e precisam equilibrar a atuação dentro da família, para o trabalho fora, e precisam equilibrar também essa dupla jornada, né? Entre ser empreendedora, trabalhar fora de casa, trabalhar em casa, cuidar dos filhos, fazer essa gestão familiar ali. E aí, já que a gente tocou nesse assunto, eu queria aproveitar e perguntar como essa realidade, essa dupla jornada feminina aparece nas atuações profissionais e pessoais de vocês, se vocês puderem compartilhar um pouquinho com a gente. Não é fácil. É uma correria. Muitas vezes a gente acaba priorizando o trabalho e deixando o pessoal um pouco de lado, o que não está certo, né? Eu tenho buscado assim priorizar atividades que fazem bem para minha saúde. Então, a prática de exercício físico, por exemplo, é uma coisa que eu priorizo. Faço a minha corridinha, faço a minha academia, porque se nós não estivermos bem, né, mentalmente, fisicamente, a gente não pode exercer um bom trabalho na gestão, né? Então, eu vejo que é importante a gente conciliar vida pessoal, vida profissional equilibradamente, para que não se tenha nenhum prejuízo. Mas assim, os compromissos eles são inúmeros. Às vezes é de segunda a domingo, né? E a gente precisa, enfim, participar de inúmeras reuniões, inúmeros eventos. Então é uma carga pesada, mas que ao mesmo tempo também é gratificante quando a gente consegue observar os resultados das ações que a gente está implementando. Então, sem dúvida alguma, a gestão ela tem essas características, né, de muito trabalho, muita pressão, muita correria, né, muitas agendas, muitos eventos, mas também tem a questão da importância da execução de ações. E quando a gente observa essa execução e os resultados dos nossos projetos, isso sem dúvida alguma é muito compensatório e gratificante. E só fazer um rápido adendo, que a senhora trouxe um ponto importantíssimo, né? Que é a manutenção da saúde mental para dar conta de todos esses momentos diferentes e que exigem tanto da gente. Daniele, por favor. Olha, Camila, para mim é um grande desafio. É até difícil de falar, né? Porque assim, eu estar na gestão do Zeumut e da Fernanda é algo assim que eu acho que chega para mim num momento da minha vida que eu sei que eu tenho a maturidade suficiente, que eu tenho a serenidade suficiente, que eu tô, mas ao mesmo tempo como mãe, né? Eu tenho um filho, eu sou casada, né? E meu filho e meu marido moram na cidade vizinha. E eu passo a semana em São Lourenço. Eu tenho um filho de 12 anos que está na pré-adolescência ali, né? Que tem uma série de questões que envolvem. Uhum. Mas essa minha escolha, né? Ela foi muito, assim, vou te dizer, validada
por duas grandes mulheres que eu tenho na minha vida, que é a minha avó e a minha Dinda, que disseram vai, porque é muito importante o teu filho saber que tu está feliz, né? Que, então, assim, é difícil, né? Ao mesmo tempo que eu fico tão feliz de estar realizando ações, de estar podendo fazer a diferença, né? De estar compondo um governo tão comprometido com causas que eu acredito, né? Mas é um equilíbrio, né? É ser mulher, É né? ser, É ser é ser mulher. mulher. Então, assim, é algo que realmente ser mãe é um sentimento de culpa constante, né? Que a gente nunca acha que tá dando o suficiente. Mas com um apoio familiar muito grande, que graças a Deus eu tenho, né? A gente vai construindo e eu vou, né? Cada dia mais apaixonada por São Lourenço, né? O meu querido prefeito Zelmuth disse que daqui uns dias eu já tô com toda a família lá, né? Mas é Difícil, né? difícil, né? Mas eu tô muito apaixonada por São Lourenço, fazendo o meu trabalho com todo o meu amor, todo o meu coração, né? E, e muito comprometida, né? Então, isso eu acho que é importante o filho da gente, né? Os filhos saberem, né? E também poder enxergar essa potência de mulher, né? De saber que a mãe também é feliz, que a mãe também está se realizando, né? Porque a gente também tem que pensar isso, não basta eu estar perto dele e não estar feliz, né? E para mim, não existe uma Daniele completa se eu não estiver feliz profissionalmente, né? Então, isso é muito importante para mim. Ai, que depoimento forte, que bom que é saber. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo tantos exemplos femininos e que com uma trajetória de tanta força, e de tanto significado por trás da gente, né? É sempre muito significativo também. Eu também tenho exemplos assim em casa e é sempre muito. Me emociono muito também sempre que eu falo sobre isso, porque que importante que é a gente, enquanto mulheres, continuar acreditando nessa força e se incentivando e deixando uma trajetória representativa e significativa para dar continuidade nesses processos e nisso que é viver sendo mulher, né? E que exemplo imenso que você deixa, assim, para o seu filho. Você, Fernanda, como professora, que exemplo incrível que se é deixado para os alunos, para as crianças que são crianças, adolescentes, que são o nosso futuro, né? Caramba, que legal, que momento importante estar compartilhando isso com vocês. E agora a gente falou bastante, né, sobre representatividade feminina, e aí eu queria trazer isso para essa representatividade na política em si, nesses processos de tomada de decisão, que ainda enfrenta muitas barreiras que são estruturais, que são tão complexas, né? E que a gente precisa abordar esses momentos de diferentes formas. A gente sabe que quando mulheres ocupam esses espaços de poder, muitas vezes as prioridades da gestão elas mudam, porque apesar de ser um pouco estereotipado, também é verdade que muitas vezes essas políticas e esse olhar para a política pública ele ganha um contorno mais humano, mais inclusivo, que visa realmente não só a inclusão geral, mas tentar trazer mais mulheres para perto desse processo, ter uma atenção um pouco mais acentuada para algumas coisas que da sociedade que às vezes são deixadas de lado, né? Como é que vocês enxergam isso assim? Eu concordo com essa tua colocação de que quando as mulheres estão na gestão, a gestão ela é mais humana, ela é mais sensível às demandas que chegam, as mulheres são mais equilibradas, mais conciliadoras. Então, diante de uma situação de, por exemplo, de discórdia, a gente vai buscar o consenso. E eu enxergo essa qualidade ela muito evidente assim nos espaços em que as mulheres estão na gestão. Nós estamos para fazer uma gestão pacífica, uma gestão voltada para o bem comum,
uma gestão voltada para a paz mesmo, no sentido de desenvolver o local. Então, a mulher ela é centrada no sentido de fazer o melhor para todos. Então, por isso que a gestão feminina ela se torna muito eficiente por conta dessas características que nós mulheres temos por natureza. Faz parte, né, do ser feminino essas características. E sem dúvida alguma vai impactar de forma positiva na gestão. Muito obrigada. Daniele. Eu acho que é um grande exercício, né? As mulheres estarem em lugares de gestão, né? É um grande exercício para outras mulheres, né? E principalmente para os homens, né? Eu acho que os homens também têm que estão aprendendo, né, a ter essas mulheres, né? Mulheres em lugares de gestão, né? Acho que é um grande desafio, porque infelizmente em alguns momentos a gente tem que sempre o que a gente traz às vezes um dado que a gente traz ou algo que a gente coloca é colocado em xeque, né? Como a gente se porta, o que a gente veste, a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? Que um homem às vezes não precisa ter, né? Então, como mulher, além desse desafio, né, a gente sempre enxerga aquele espaço com um olhar. Eu agora como mãe, né, eu acho que mais ainda, a gente sempre tem um olhar assim, né, para aquele todo, para os colegas que estão ali atuando, né, um olhar mais como mãe e pedagoga, né? Porque a professora sempre tem esse olhar, né? De ser, olhar o todo, ver não como aquilo vai se organizar, se tem como, se a pessoa tem como ir, como é que é aquela logística, se ela pode, né? Então, tudo isso eu acho que uma mulher enxerga, né? Quando ela pede para outra, né? Olha, vamos montar aqui, tu pode, tu tem como deixar teu filho. São coisas que mulheres fazem, né? E o nosso prefeito, claro, né, mais uma vez, ele tem esse cuidado, né, ele tem esse olhar, ele enxerga isso, né, e eu acho também que é um exercício, mais uma vez, que os homens têm que fazer. Nós precisamos de mais homens como o nosso prefeito, né, que não só está no discurso, mas está na ação diária dele. O respeito, a valorização da mulher, né? Então, isso é muito importante, né? Nós precisamos trabalhar com as gerações futuras, né? Eu, como mãe de menino, também tenho esse compromisso diário, né? Da importância e da valorização da mulher, né? Porque isso tem que ser construído. Isso não é algo que quando tu te torna homem, né, que daí tu vai fazer essa valorização da mulher. Não, é algo que tem que ser construído, né? Enfim, essa questão tem muitas camadas, mas, né, e aí vamos entrar em outras tantas questões que envolvem a mulher. Mas, basicamente, eu acho que é isso, né? Porque estar na gestão é muitas camadas, né? Realmente, eu acho que você trouxe um ponto importantíssimo, que além da intenção é a ação, né? Porque a intenção por si só é importantíssima, mas que sem muita ação ela não, assim, ela não serve de tanta coisa, Ela não né? se sustenta, Ela né? não se sustenta. Ela é apenas um discurso, né? Exato. E aí a mudança está justamente na ação, né? E, Daniele, você é da área de assistência social e está trabalhando na secretaria. Não, Desenvolvimento social. Eu sou Desculpa. pedagoga de formação. Pedagoga também. Eu sou pedagoga, eu sou formada em administração e pedagogia. Ah, isso, exato, perdão. Mas você trabalha historicamente, então, com muitas mulheres na execução de políticas públicas, né? E nesse processo de formação de mulheres e de homens que, apesar de ainda estarem nesse processo, né,
de se tornarem adultos e de estarem atuantes na política, você tem uma atuação muito importante nesse processo também. Como secretária, como você enxerga a importância de termos mulheres decidindo o orçamento e direcionamento de programas sociais? Olha, eu diria hoje, né, nós temos todas os nossos, até fazendo uma análise agora, um pensamento, né? Todas as nossas coordenadoras são mulheres. Coordenadora do CRAS é mulher, né? Nossa, então, antes de mim, né, a Ingle, assistente social, né, é uma mulher, né, de uma potência gigante. Nós temos no CRAS a Jéssica, que é uma psicóloga também de uma grande potência, desenvolve um trabalho brilhante lá no CRAS. E temos a Aline, que é adjunta, né, minha adjunta, e também coordenadora do CAD Único. Então, assim, somos todas mulheres, né? E o setor administrativo tem bastante mulheres, né? A nossa contadora é uma mulher da secretaria, né? E aí, se tu começar a parar para pensar, né? Em geral, a grande maioria, as assistentes sociais e psicólogas são mulheres, as educadoras sociais são mulheres, né? E aí tu vai começar a pensar, claro, tem homem, tem acho que um homem só que é assistente social, acho que sim. Sim, Só não um. só. Então aí tu vai começar a enxergar, né? Tem o grupo Conviver, né? Que é um projeto lindíssimo que é desenvolvido no nosso município, que é com idosos, né? E também tá na gestão, na organização, né? Uma mulher, a Ana. A nossa padaria, que também é uma mulher que gere, todas são mulheres. Ai, que E é incrível. uma conta aqui que eu tô só fazendo pra ti, que eu acho que eu nunca tinha Parando, nem pensado, vou parando te para dizer, pensar, vai né? vendo que Foi isso super é. orgânico, assim, escolhas do prefeito e da prefeita, que mostra o quanto as mulheres são competentes para estar onde elas estão, né? Sim, que elas merecem É, realmente ter esse protagonismo, né? sim. E vocês trouxeram e queria aproveitar para, já que você mencionou o projeto Conviver, pedir para vocês falarem um pouquinho mais dele e como vocês veem também a aprovação da PEC 383 de 2017, né, que traz uma porcentagem da verba para ser direcionada especificamente para assistência social. A PEC é extremamente importante, né? Ela foi fundamental para um desfinanciamento histórico, né? E ela vai vir para fortalecer os serviços oferecidos, né, pelo SUAS, né? E gradativamente a implementação, né, vai com certeza dar condições para que se coloque ações concretas, né, na rede, para o melhoramento e fortalecimento da rede, com certeza, fundamental. Obrigada. Eu também faço essa análise, quero destacar assim a importância, né, de todos os investimentos e a importância do trabalho que é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, porque é essa pasta, né, que atende a população mais vulnerável, a população que mais precisa. E como já foi dito, tudo que é feito e prestado para essa população é a fim de que todos tenham dignidade, de que todos tenham, né, condições necessárias, né, para ter uma vida com mais qualidade. Então, sem dúvida alguma, sim, o que a secretária colocou aqui é de extrema importância, né, e o trabalho que a gente vem fazendo, ele é voltado sempre para garantir os direitos, né, aos que mais precisam. Muito importante isso. E que interessante que vocês conseguem trazer isso para a realidade do município e para as demandas que existem dentro de São Lourenço do Sul. Só falar um pouquinho, o Conviver é um projeto, né? Isso. É muito importante, né? Que há quantos anos o prefeito é desenvolvido? Agora me fugiu o tempo. Bom, mas é algo muito consolidado. Eu quero dizer assim que é um projeto consolidado, né? Em São Lourenço do Sul.
há muitos anos, né? Porque há pouco tempo se fala, né? Nesse na longevidade, né? Que do idoso, né? Porque assim, tá, chegou lá e vai fazer o quê, né? Vai ficar em casa de arrastando a pantufa, fazendo crochê? Não, né? Ou lendo jornal? Não, né? E eu acho que São Lourenço está à frente disso tudo, porque há muito tempo ele vem proporcionando para o idoso um lugar maravilhoso, de uma energia fantástica, né? Um lugar onde eles têm oportunidade de fazer ginástica, de ter aula de dança, de jogar, socializar, né? E Eles fazem viagens também, viagens, então promove o bailes. contato social, a convivência em grupo, e os idosos assim, eles buscam essa convivência para não ficarem isolados, para não ficarem sozinhos, para dar um sentido Sim. maior para sua vida. E é um trabalho lindíssimo, assim, que é feito no nosso Desenvolvido. município, assim. E aí, mais uma vez, a gente faz o recorte das mulheres, né? Vamos fazer aqui um recorte das mulheres idosas, né? Muitas mulheres idosas chegam lá, né? Depois de uma certa idade, ou porque naquele momento, né, estão viúvas, os filhos já cresceram, né? E elas chegam ali também a um lugar de empoderamento dessa mulher, né? Porque até pela idade, né, ela vem de um lugar onde a mulher ficava lá num lugar, né? Então, a própria Ana, né, compartilhou comigo que é um processo, né? Elas chegam de um jeitinho, daqui a pouco elas já estão pintadas, elas se permitem usar a roupa que elas querem, falar, né? Se colocar, e isso é muito importante, né? Isso também é um trabalho, né? De uma mulher, né? É um, muito importante que também é desenvolvido. é um processo de se redescobrir, né? Uma vez que você está Também é inserida num feito. espaço que permite que você, muitas vezes depois de muito tempo, estando um pouco mais aprisionada, de certa forma, em um modelo específico de convivência social e familiar, e aí você tem esse espaço e essa liberdade para passar por esse processo de se entender De novamente, de se empoderamento, né? empoderar. E, eu sou completamente apaixonada. Acho perfeito esse projeto. Ah, é muito legal. E vocês estão em Brasília cumprindo uma agenda importante, né? A Associação Brasileira de Municípios ela tem como um dos pilares justamente esse processo de fortalecer a voz de gestores locais nos grandes palcos de decisão pública do país. A ABM defende que pautas estruturantes como a educação e o desenvolvimento social eles precisam muito ser debatidos por quem vive nas cidades, por quem está dentro dos municípios, porque é ali que a vida acontece mesmo, né? E que os resultados das decisões públicas nacionais são realmente apresentam algum efeito e impactam aquela população ali. E aí, Fernanda, pensando especificamente na experiência de São Lourenço do Sul, existe alguma iniciativa ou prática ou experiência que vocês tiveram dentro do município que você considera um exemplo positivo de fortalecimento da participação das mulheres em políticas públicas ou nesse processo de inclusão e participação política dentro da população, que você acha que poderia inspirar outros municípios e outras cidades brasileiras? Bom, primeiramente, eu quero salientar o que tu disseste a respeito dos municípios, né? Uma vez eu ouvi num evento que algum palestrante mencionou que a vida ela acontece no município. Então, por isso a importância dos nossos municípios, né, na execução de políticas públicas, né, para a população. E quando tu fala dessa questão de exemplo feminino, eu vejo que nós temos hoje a questão da coordenadoria da mulher, que vem intensificando as suas ações e que nos próximos meses, sem dúvida alguma, nós já vamos apresentar projetos bem marcantes para nossa
sociedade, para a nossa comunidade. E eu vejo que nós fizemos algo muito, muito importante, que foi a questão da retomada dos conselhos municipais. Né? Então, esse controle social, né, através dos conselhos, ele é muito importante. Então, a gente, desde o ano passado, nós mobilizamos, organizamos, incentivamos que os conselheiros municipais participem efetivamente das reuniões de cada conselho, porque os conselhos, eles fiscalizam, né, obviamente, as ações do governo municipal, mas também é o espaço onde tem o conhecimento do que está sendo feito, né? O que o município está fazendo em prol da população. E aí, voltando à questão do protagonismo feminino, eu vejo que o nosso Conselho dos Direitos da Mulher, ele também cresceu muito em participação, e eu vejo o protagonismo de cada uma das conselheiras que faz parte do conselho. E isso é um motivo, assim, de muito orgulho. Né? Então, eu vejo que em São Lourenço do Sul, essas experiências, elas são muito significativas. E vejo que a tendência é nós aperfeiçoarmos cada vez mais espaços para a participação das mulheres, e seguiremos em frente, né, para a implantação de políticas públicas. E mais uma vez eu destaco a nossa Coordenadoria da Mulher, que sem dúvida alguma ela vai implementar muitas ações ainda até o final do mandato. É muito interessante. E como vocês enxergam a importância de levar essa experiência e essas boas práticas de São Lourenço do Sul para outros espaços de debate, para câmeras técnicas, para fóruns nacionais, em que vocês possam ampliar a repercussão dessas implementações e aperfeiçoando elas cada vez mais e viabilizando uma replicação em outros municípios também? Eu analiso essa possibilidade como muito importante para nós, porque assim como nós estamos aqui em Brasília também buscando, né, buscando oportunidades para São Lourenço do Sul, e muitas vezes essa busca, ela é o conhecimento, ela é a técnica, ela é o acesso aos órgãos que podem nos proporcionar, né, mais oportunidades, enfim, que possam nos possibilitar ações locais. Então, eu vejo que espaços que possibilitam a troca de experiências, eles são riquíssimos, porque é através de troca de experiências que a gente consegue absorver exemplos que a gente pode colocar em prática lá em São Lourenço do Sul, e que um outro município que ouvir a respeito de algum programa, de alguma ação que a gente executou em São Lourenço do Sul, vai poder colocar em prática no seu município. Então, é a troca de experiência, ela produz conhecimento. E, sem dúvida alguma, os municípios, eles precisam cada vez mais ocupar espaços que propiciem a troca de experiências na gestão pública. Por isso que eu considero todas as associações importantíssimas. Por exemplo, nós temos na nossa região a Zona Sul, que é a Associação dos Municípios da Zona Sul. E cada pasta, por exemplo, existem as reuniões mensais dos secretários municipais de educação da Zona Sul. A gente aprende tanto naquele espaço, porque nós colocamos assuntos, né, que são de extrema importância para a educação, informes do MEC, e os municípios vão trocando as suas experiências. Né? Por exemplo, agora é a questão da formulação dos planos municipais de educação. Então, a gente tem assessoria técnica, né, para realizar esses planos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali as reuniões, o fórum de gestores para trocar ideias, para trocar
experiências. Isso é de fundamental importância. Eu acho que, e eu analiso que a ABM é uma associação que também promove, que propicia esse tipo de troca. E isso para nós é fundamental, é aperfeiçoamento, é qualificação da gestão. Ah, com certeza. A ABM acredita muito na importância desse diálogo mesmo entre os municípios, tanto dos municípios entre si, e formando assim uma unidade maior, quanto dos municípios com o governo federal. E é um dos pilares e é o que a gente visa facilitar esse processo e ajudar nessas conversas e para a gente fortalecer o município, os municípios e o municipalismo cada vez mais, né? Com certeza. Porque através de um municipalismo forte a gente consegue grandes mudanças no cenário federal. Assim. E a união faz a força, Exato. né? Muito a união importante. faz a força. E o papo, gente, tá excelente. Por mim, a gente continuava conversando aqui por horas, mas Sim. a gente está caminhando para o final desse episódio. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a presença de vocês, vice-prefeita Fernanda Borck, secretária Daniela Amaral. Que prazer imenso que foi ter compartilhado esse momento com vocês. E antes da gente partir para as considerações finais, eu queria destacar que as portas da ABM estão sempre abertas para vocês. Sempre que vocês estiverem por aqui, vão ser muito bem-vindas. Eu espero que a gente consiga futuramente fazer uma outra rodada desse diálogo que a gente teve hoje, que foi interessantíssimo. Mas queria também abrir espaço para vocês, para fazerem algum comentário final, ver se vocês querem colocar mais alguma coisa e aproveitar para fazer não exatamente uma pergunta, mas deixar espaço aberto para vocês compartilharem, se vocês quiserem, uma mensagem que vocês gostariam de deixar para outras mulheres que atuam ou que têm vontade de atuar na transformação dos seus respectivos municípios e de atuarem de forma mais presente na formação de políticas públicas que sejam mais inclusivas e com um maior protagonismo feminino. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, dizer que foi uma honra, né, conversar contigo, Camila, e falar, enfim, da minha trajetória pessoal, profissional. Sem dúvida alguma, me traz orgulho, me traz satisfação e foi maravilhoso estar aqui. Então, mais uma vez, um agradecimento especial à ABM. Quero também aqui cumprimentar e agradecer sempre a parceria com o prefeito Zelmut Marten, né, que é um excelente prefeito, nós temos orgulho da atuação dele, né, que vai além do município de São Lourenço do Sul. E também reforçar que eu tenho muito orgulho de ser vice-prefeita de São Lourenço do Sul e que cada dia de trabalho ele é voltado para fazer o melhor pela população de São Lourenço do Sul. E nesse sentido, nós, mesmo com tantos desafios, com tantas dificuldades, né, seguiremos firmes, trabalhando cada vez mais, sempre abrindo espaço para o diálogo, né, a gestão democrática participativa, e assim esperamos, né, contribuir para o desenvolvimento social e econômico do nosso município e que a nossa população tenha mais qualidade de vida. E quero também reforçar a importância das mulheres, a importância da atuação feminina, seja em qualquer área profissional. As mulheres precisam se colocar, precisam também estar prontas para ser representatividade. Então, volto a destacar a importância das mulheres na política, porque mulheres na política são sinônimo de uma gestão qualificada, de uma gestão mais humana e, sem dúvida alguma, esse formato de gestão só contribui para um desenvolvimento local. Então, fica aqui uma mensagem de que nós, mulheres, precisamos ser cada vez mais protagonistas para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Agradecer a oportunidade, né? Foi muito importante estar aqui, agradecer a tua condução, foi impecável, muito obrigada, Camila.
passo que a prefeita faz o chamamento para as mulheres, né, estarem, né, se colocando, né, na política, eu faço o chamamento para as mulheres votarem em mulheres. Também. Né? Porque Importantíssimo. Estar aqui no lugar da prefeita, né, claro, é um desafio que só ela sabe, pode colocar, mas que a gente está no dia a dia, a gente acaba acompanhando. Então, é preciso, né, que a gente também faça esse exercício, que não é fácil, porque a gente vem culturalmente ensinadas a votar em homens, né? Procurar uma mulher para votar, né? E é um exercício que a gente também precisa fazer, né? Então, fica esse recado, esse apelo, né, para as mulheres que nos ouvem. E, por fim, eu gostaria de convidar todo mundo para conhecer São Lourenço do Sul, a terra de todas as paisagens, uma cidade linda, acolhedora, que tem um povo muito alegre, muito trabalhador, né, e acolhedor. Eu posso falar porque estou sendo muito bem acolhida, né, então... Muito bom. Reforçar, né, o mesmo pedido. Vamos conhecer São Lourenço do Sul, que é um lugar lindo do nosso Rio Grande do Sul. Eu encerro a participação de vocês, gente. Muito obrigada. Queremos te ver lá, Camila. Eu também. É verdade. Em breve, vamos torcer. Mas muito obrigada mais uma vez, gente, pela participação. Eu acho que a gente encerra esse podcast, eu particularmente muito esperançosa e muito feliz com o que vocês têm feito em São Lourenço do Sul e na esperança de que essas experiências e essa participação feminina e esse protagonismo ele possa realmente ser replicado em outros municípios, em outros estados e no país inteiro, né? E a você que nos ouviu até aqui, gostaria de agradecer a companhia e a sua audiência. Não se esqueça de seguir os canais oficiais da Associação Brasileira de Município nas redes sociais para acompanhar as próximas edições do Diálogos Federativos. Muito obrigada.